Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre reciclagem. Olha que tema interessante, né? Bom de conversar e de aprender um pouco. Quem vai conversar com a gente é a diretora administrativa e saneamento da Prefeitura Municipal de Diamantina, Thaís Cristina da Silva, que está de volta aqui ao nosso programa para conversar com a gente um pouquinho sobre reciclagem aqui no nosso programa. Agradecendo a você que nos acompanha pelas nossas mídias sociais, estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital. E quando você quiser rever o programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Thaís, que prazer em revê-la, seja bem-vinda de volta, boa noite. Boa noite, Marconi, boa noite a todos que nos acompanham, prazer realmente estar de volta e falar, como você disse, de um assunto tão importante para a nossa cidade, então prazer. Então, como é que funciona o sistema de reciclagem em Diamantina? A Prefeitura Municipal ela já tem investido na implantação da coleta seletiva há alguns anos, mas desde o ano passado que a gente pode dizer que nós começamos a atuar sistematicamente para implantar a coleta seletiva e fazer a roda da reciclagem girar no nosso município. Então, hoje a gente tem um contrato de prestação de serviços com a Associação dos Catadores. É importante a gente falar isso porque é uma ação histórica na parte da gestão ambiental do município, que é contratar a associação para que ela faça a coleta, o armazenamento, a triagem e a destinação final dos recicláveis. Então, a partir da associação, a Prefeitura dá todo o suporte técnico e operacional para que essa associação tenha capacidade de atender, né, os moradores. Nós estamos agora em larga expansão também nos distritos e a ideia é que a associação assuma essa gestão, né, e a Prefeitura faça o acompanhamento técnico, operacional e que a população participe, que tenha condições de participar de diversas formas possíveis. A coleta, né, é exclusiva da associação, dos catadores? Atualmente, hoje, com a prestação de serviço pela Prefeitura, é via associação, né? Existe um contrato firmado com responsabilidade das duas partes. Mas a gente não pode deixar de citar que existem catadores autônomos na cidade, né? Que são pessoas que conseguem visualizar na coleta de materiais recicláveis uma oportunidade para geração de renda. Então, nós estimamos que tenham mais ou menos 30 catadores trabalhando de forma autônoma em toda a cidade, mais a Associação dos Catadores, que é composta por 40 catadores. Bom, deixa eu entender melhor. Você tem a associação e você tem os autônomos. Sim, fazendo a coleta. Sim. Como é que é feita a destinação? A Prefeitura compra esse lixo? Como é que é isso? Então, na prestação de serviços que a gente tem hoje com a Associação Acorde, ela precisa garantir a produtividade de 21 toneladas mês. Então, a Prefeitura, ela não recebe o reciclável propriamente dito, né? Uma vez que a destinação de cada material é diferente, mas a gente administra essas toneladas. Então, a associação, ela precisa produzir minimamente esse valor. Graças a Deus, a gente tem superado, né, essa produção, mas a Prefeitura, ela simplesmente atua nessa articulação. Por quê? Hoje, Diamantina tem 3 grandes compradores de materiais recicláveis, né? E a associação ela tem liberdade para comercializar com cada um desses de acordo com o valor que eles oferecem, né? Isso eu estou dizendo para os resíduos tradicionais, que é o papel, plástico, metal, né? E agora o resíduo que a gente chama de especial, ele já pede uma destinação diferente, já pede compradores diferentes. Por exemplo, pilha, lâmpada, bateria, eletroeletrônico não é comercializado dentro da nossa cidade. A Prefeitura firmou uma parceria, através da Acorde, com a empresa Lax Ambiental, que é uma empresa de Montes Claros, e ela sim tem a expertise, a experiência e a certificação para receber esse material e dar a destinação correta. Bom, pelo que eu estou entendendo, nós não temos aqui uma estrutura para reciclar. Não, né? A gente só coleta e faz a venda. É uma boa observação. Né? A gente está num caminho de ter isso, ou isso é um sonho muito distante, de ter essa estrutura para reciclar? Na verdade, não. É porque, assim, a reciclagem, o que significa reciclar? É você transformar um objeto em outro,
Nós não temos essa capacidade aqui. O que a gente faz é a coleta, a triagem, o armazenamento e a distribuição desses materiais para que empresas, setores especializados consigam fazer a comercialização deles. Então, vou te dar um exemplo. Nós, hoje em Diamantina, não conseguimos pegar um caco de vidro e transformar numa garrafa nova. Essa transformação seria o reciclar. A gente não faz aqui, mas a gente destina para uma empresa em Sete Lagoas e ela sim vai dar a destinação de reciclagem para esse material. O que nós estamos caminhando em Diamantina é para a primeira etapa desse processo da cadeia, que é garantir a implantação da coleta seletiva, dar condições para que todos os moradores de fato tenham esse serviço, assim como a gente tem o serviço de coleta de lixo normal. Esse é o nosso planejamento, essa é a estrutura que a gente quer implantar na cidade nos próximos anos. Garantir que a gente tenha, de fato, uma coleta capaz de dar a destinação correta para todos os resíduos recicláveis. Deixando para o aterro controlado apenas aquilo que de fato não tem serventia nenhuma. E se a gente parar para observar na nossa casa, se a gente tirar todos os resíduos que podem ter uma destinação correta, a gente fica com uma porcentagem muito pequena, né, de lixo efetivamente, ou seja, daquilo que não serve realmente para nada. Pois é, mas vamos colocar, a gente está num processo de fazer com que toda a população... Qual que é o material que hoje a gente tem, que tem maior em número, né? Você tem as garrafas PETs ou as latinhas de alumínio, o que é? Olha, considerando a produção da Accord, que a gente não pode falar que é uma produção total, uma vez que a gente sabe, dos catadores autônomos, a quantidade por tipo de material varia bastante. Então, só para você ter uma ideia, ao longo de 2021, junho de 2021 até junho de 2022, a produção total foi de 221 toneladas. E a grande parte desse material foi vidro e metal. Por que o vidro? Porque o vidro pesa muito, né? Então, você consegue, com um volume pequeno de vidro, ter uma quantidade maior do que se fosse papel, por exemplo, que pesa menos. Então, a quantidade de material, ela varia muito mês a mês. Mas a gente não pode descartar o lixo orgânico, né? A grande porcentagem da composição do nosso lixo doméstico é o resto de alimento. Então, se a gente extrair o resto de alimento com o lixo do banheiro, que, né, não tem utilidade nenhuma, a parte de reciclagem, de material reciclável é a grande porcentagem desse montante, sabe? Há quanto tempo esse serviço já está funcionando em Diamantina? Olha, assim, implantado e efetivo e dando resultados e com monitoramento e avaliação, a gente pode falar que tem mais de um ano, porque foi em março de 2021 que nós começamos a discutir a implantação e a estruturação de uma associação de catadores. A associação nasceu efetivamente em junho, então nós temos de março até agora todo o processo de coleta seletiva bem estruturado na cidade, com dados, com levantamentos, com estudos, mas não podemos deixar de dizer que a coleta existia antes, mas não tão eficiente como está sendo no último ano. Qual que é o papel da população para que isso dê certo? Sem a população, a gente consegue com que os resultados andem a passos mais lentos. Por quê? Porque existe um material que os catadores recolhem no dia a dia. Mas quando a população participa, que a gente tem conseguido um resultado muito interessante nesse sentido, os catadores, eles conseguem receber um material sem contaminação, um material mais selecionado, né? A população, ela tem esse conforto de simplesmente ligar, mandar uma mensagem pelo WhatsApp e ser atendido no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, a população é que faz essa roda girar. Se a gente não tiver a demanda da população pelo serviço, né, a quantidade de material tende a ser reduzida. E aí, coloca a população, eu coloco barra os comércios. Né? Os comércios também precisam aderir a isso, que são grandes geradores de material reciclável na cidade. Né? Bom, eu quero falar sobre as lixeiras, né? As latas, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.